Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. O programa Papo de Barbearia dessa semana está entrando no ar. No programa de hoje, Arthur Dias, presidente da OAB São Leopoldo. Marcos Hauser, presidente da OAB Subseção Sapucaia do Sul. Emerson Barbeirinho, a advogada Cristina Manzenco. Nas picapes, Jean Moreira, da Linguiçaria do Capincho. A trilha sonora, eu disse, na trilha sonora, a cantora Stephanie Cauana. E eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. O programa Papo de Barbearia tem o patrocínio de Sul Brasil Extintores. E todos esses patrocinadores. Bender Shop, brindando os melhores momentos da vida. Supermercado Menger, conheça o Clube de Vantagens. Sabores do Mercado. Lumen, especializada em cortinas, persianas e iluminação. João Pereira de Vargas, 970, Sapucaia. Benck Materiais de Construção e Postos Le Mans. Vocês podem nos acompanhar todos os sábados, às 14h30 na Vale TV. Canal 6 Net Claro São Leopoldo e Canal 14 Novo Hamburgo e região. E pelos canais próprios da Tri TV. Emerson Barbeirinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Programa Papo de Barbearia hoje cheio de advogados. A gente sempre tem que andar com um advogado próximo da gente, né? Bom Pelo dia. menos eu. Bom dia. Tu imagina o barbeiro, né? Que é metido em tudo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aos presidentes da OAB São Leopoldo, Sapucaia. A nossa amiga Cristina, a Stephanie, que muito nos honra com a sua presença. Que nós tenhamos um ótimo papo de barbearia. E eu vou ficar bem quietinho para não me prejudicar. Arthur Dias, advogado leopoldense, recém-possado. Cara, prazer enorme te receber no programa Papo de Barbearia. Prazer é meu, João. Quero cumprimentar aqui todos os presentes em nome da nossa artista, né, Stephanie, que nos brindou. O que tu achou da qualidade do artista? Né, uma voz maravilhosa. Como é bom assim ver essa juventude de talento, né? Nos dá mais esperança. Cara, o direito, na minha opinião, deveria fazer parte de todos os cursos, né? Pelo menos ter uma disciplina de direito. E o senhor concorda, doutor Marcos Hauser? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer recebê-lo no nosso programa mais uma vez. O prazer é todo meu. Quero agradecer, né, ao convite do João, do Emerson, né? Saudar todos os presentes, meus colegas de profissão, né? Esse jovem talento aqui que eu fiquei impressionado, né, com a potência de voz. Eu tô impressionado mesmo. Parabéns, viu? Excelente. Vai longe. Eu tenho certeza que tu tem um futuro brilhante, né, na carreira que tu escolheu. João, eu vou te dizer que direito, pelo menos noções básicas de direito, deveriam ser ensinadas não só nos cursos superiores, mas também no ensino fundamental. Direito, legislação, né? Exatamente. Pelo menos o básico, né? Direito do consumidor é uma coisa que as pessoas teriam que saber, independente de ter formação jurídica ou não, porque isso transcende a questão da profissão de advogado, né? São coisas, às vezes, do dia a dia, que se as pessoas soubessem os direitos que têm, se evitariam muitos problemas, muitos processos judiciais poderiam ser resolvidos ali na hora. A gente não teria que judicializar tanta coisa, né? Claro, minha opinião, mas eu acho que talvez seja uma oportunidade do pessoal pensar da gente uma reforma, né, do currículo das escolas, aí, tanto ensino fundamental quanto ensino médio. Doutora Cristina Manzenco, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer recebê-la mais uma vez no programa Papo de Barbearia. Vamos falar sobre direito hoje, hein? O que tu acha desse assunto? Olha, é um assunto... Opa, desculpa, primeiramente, boa noite. Obrigada de estar aqui na companhia
no teu convite, na companhia de todos aqui presentes, principalmente dos expoentes jurídicos, meus nobres colegas que representam o nosso município de Sapucaí do Sul e o nosso vizinho aqui do lado, São Leopoldo. Representam uma entidade que é uma das com maior credibilidade no país, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Com certeza, o nosso presidente estadual, Dr. Leonardo Lamacchia, tem feito um trabalho grandioso pelos advogados aqui no Rio Grande do Sul, tanto que foi reeleito, né? Então, demonstra que é uma gestão assim, de primeiríssima qualidade e tem atendido às necessidades, principalmente nesse período que a gente veio de dificuldade, com enchentes, o Poder Judiciário parado, os advogados tiveram muita dificuldade nesse ano que passou e esperamos que esse ano aí podemos ter um ano melhor, né? Porque ao longo dos últimos anos, com pandemia, com enchentes, com uma série de fatores, vem prejudicando a nossa classe. Tá bastante dificultosa assim, para alguns colegas continuarem atuando de uma forma digna e com uma boa remuneração, inclusive. Stephanie, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não lembra, foram quantas semanas no programa Raul Gil? Bom, foram 4 semanas do programa do Raul Gil. Então, eu tive a oportunidade de cantar ali 4 canções. E foram, então, 4 sábados, né? 4 finais de semana em que a gente esteve ali no ar ao vivo pro pessoal. E o Brasil ali, e muita gente torcendo por ti, semana atrás de semana. E qual foi a música que tu acha que teve melhor interpretação? Olha, eu gostei de todas, assim, que eu cantei, né? Mas eu acho que a que mais cativou, assim, o público foi La Vie en Rose, né? Que é uma canção em francês, que eu cantei abrindo o programa, né? Então eu tive a oportunidade de abrir a temporada, de ser a primeira candidata a se apresentar, né? A subir no palco e abrir a temporada, né? E tu pode dar uma palhinha para nós aí? Claro. Pode ser? Quand elle me prétend ses bras, qu'il me parle tout près, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour et tous les jours, il me fait quelque chose. Il est étrange, mon cœur, il n'est pas de bonheur, danger, connaît la cause. C'est lui pour moi pour lui toute la vie. Il m'a dit là, j'irai pour la vie. Dès que je l'aperçois, elle geste sans moi, mon cœur qui prend. Ouvindo a Stephanie Caruana, o Arthur, pensando, tu teve um discurso de posse que fugiu da formalidade do que a gente está acostumado nos discursos da Ordem dos Advogados do Brasil. Vai ter um frescor assim na tua gestão, o segmento, né, do advogado vai se aproximar mais da comunidade. O que tu tem pensado para os próximos anos diante desta entidade, né, que tem tanta relevância no nosso país? Essa tua pergunta, se a nossa gestão, né, pretende ter esse convívio mais próximo, né, com a nossa sociedade, eu te diria que isso já vem ocorrendo, né? Nós temos, assim, conversava com o Marcos ali antes, nós temos um grande exemplo que não é só discurso, porque, como eu referi no discurso que fiz lá na solenidade de posse, nós não podemos carregar o humanismo só na boca, nas palavras. Nós temos que ter ações concretas. E nós estamos vivendo uma experiência que, depois das enchentes, eu não sei se vocês têm conhecimento, o prédio do INSS ficou completamente alagado e sem condições de retorno. Isso ia determinar que a população... Histórico prédio do INSS. O histórico prédio do INSS. Na frente à Praça dos Brinquedos. Isso, na frente dos Correios, próximo à Praça dos Brinquedos. Isso ia determinar que a população, e é uma população mais carente, né, fosse atendida em Novo Hamburgo.
Então, nós pensamos lá na nossa gestão justamente de colocar na prática esse OAB em prol da cidadania. Vamos ofertar ao INSS, disponibilizar um espaço dentro da nossa sede, e a realidade é que há mais de 2 meses, no mínimo 80 cidadãos são atendidos na nossa sede. O INSS está lá atendendo diariamente. Um outro aspecto também que eu enfatizaria, ouvindo o Marcos, nós temos um projeto que vamos colocar em prática na nossa gestão e que está a tom com essa referência que o Marcos fez de que o direito precisa estar entranhado na sociedade, inclusive nas crianças, já começando esse aprendizado lá na infância, para que nós tenhamos melhores cidadãos. Nós temos um projeto que é a OAB Vai à Escola. O que é essa OAB Vai à Escola? Colegas, nós temos lá a nossa comissão de direito tributário, de direito dos animais, de direito da saúde, de direito do consumidor, como o Marcos recordou. Esses colegas que já têm esse expertise vão ir junto com a direção da nossa OAB nas escolas, especialmente ali junto aos adolescentes, mas sem prejuízo dos primeiros anos, para levar esses conhecimentos básicos, esses conhecimentos que estão a tom com os deveres do cidadão. Nós precisamos cada vez mais, falávamos há pouco, formar cidadãos capazes de dialogar, capazes de ouvir, capazes de pensar, e para que isso ocorra, necessariamente tem que conhecer os seus direitos e também os seus deveres. Em Sapucaí também não é diferente, né? Não é só a ordem se preocupar com o associado, né? Com o advogado, mas também estar inserido nos problemas da sociedade. Como eu falava antes com o Arthur e contigo, se equivoca quem acha que a OAB existe apenas para resguardar e defender os interesses da advocacia. A OAB também tem como missão institucional e constitucional, de defender os direitos da cidadania. A exemplo de São Leopoldo, nós também estamos organizando o projeto OAB Vai à Escola. Aqui, inclusive, o magistrado da primeira vara criminal, Dr. Roberto Marques, se colocou à disposição de participar também, porque ele entende que a educação é o pilar de uma sociedade. Achei muito nobre a postura dele, porque às vezes a gente não consegue ver isso, um juiz descer da posição dele para, não, eu vou na escola acompanhar vocês para ter esse contato com as crianças, contar um pouco da minha experiência pessoal, história de vida. Além do OAB Vai à Escola, a gente está retomando um projeto que a OAB já desenvolveu, que é a OAB Vai à Penitenciária, que é ter esse trato também com as pessoas que estão privadas de liberdade, porque não é porque elas estão lá recolhidas, presas, que elas também não merecem ter uma segunda chance. E o objetivo é justamente esse, é permitir que essas pessoas que lá no passado erraram, quando elas vão retornarem à sociedade, elas possam se readequar, e tentar mudar de vida. E nós temos alguns exemplos, eu não vou citar nomes aqui até para resguardar a identidade, mas nós temos exemplos de egressos do sistema penitenciário, em especial aqui da penitenciária de Sapucaí do Sul, que hoje eles já estão no regime semiaberto, estão trabalhando, e eles já têm um plano de vida, eles querem mudar de vida, e parte dessa mudança de vida, assim, eu posso atribuir ao trabalho que foi desenvolvido em anos anteriores aqui pela OAB, do projeto OAB Vai à Penitenciária. E um outro exemplo prático que eu posso te trazer, a nossa gestão atual 2025-2027, uma das nossas bandeiras é tentar trazer para Sapucaí do Sul, uma delegacia de vulneráveis, que é uma delegacia que, além de atender as mulheres vítimas de violência doméstica, também tem como objetivo atender jovens, adolescentes e idosos, que são vítimas de crimes, e também crimes raciais, enfim. Inicialmente a ideia era só uma delegacia especializada no atendimento à mulher,
mas por sugestão da promotora, aqui uma das promotoras da comarca, ela disse, doutor, peça algo mais amplo, né, para abranger também esses outros membros da sociedade que também são alvos da violência. Inclusive, nós já nos reunimos com o chefe de polícia aqui do Rio Grande do Sul, com o secretário de segurança também, já tivemos reuniões. A gente está negociando com eles que uma das delegacias seja transformada, então, nessa delegacia de vulneráveis, a princípio a segunda delegacia. Esse é o nosso pedido. E uma outra coisa importante também que nós estamos pleiteando junto ao poder público é a criação de uma delegacia de pronto atendimento, né, uma DPPA, para que possa funcionar 24 horas e atender não só a Sapucaia do Sul, mas atender também a comunidade de Esteio, porque a realidade hoje, talvez as pessoas não saibam, é que depois das 18 horas, qualquer ocorrência policial que for registrada na cidade, ou a pessoa se desloca até a delegacia de Canoas, ou a brigada militar, se eventualmente prender alguém em flagrante, tem que se deslocar para Canoas. E o problema não é só o deslocamento, né? É o tempo que a viatura tem que estar parada lá na delegacia aguardando atendimento, entendeu? Muitas vezes a cidade aqui fica desguarnecida. Então a gente está pleiteando junto ao governo do estado que se instale uma delegacia de 24 horas aqui. E por que isso? Para beneficiar o advogado? Não, para beneficiar toda a sociedade. Porque não é só o advogado que tem que atender cliente de delegacia. Um cidadão que perdeu uma carteira, se envolver em um acidente, pode ser depois do horário? Pode. Aí ele vai ter que ir numa delegacia de polícia como? Às vezes ele não... E muitas vezes a pessoa não tem nem condições financeiras. Pega um Uber e vai. Né? Muitas pessoas não têm essa possibilidade. Então a gente está pleiteando isso junto ao governo do estado, né? Como um exemplo, né, de benefício que a OAB quer trazer para a cidadania inteira, porque eu tenho certeza que todos vão se beneficiar dessa nossa iniciativa. Cristina, o Arthur falou em humanização, né? E eu até me surpreendi, por exemplo, né, na posse agora da Assis, nova gestão da Assis, que tu estavas lá, a presença da promotora, a presença da juíza, né? Porque o Poder Judiciário, porque os advogados, eles precisam estar cada vez mais próximos da sociedade, né? Sim. Concorda? Atualmente, já há algum tempo atrás, né, todo esse poder estava presente a juíza do trabalho, representando a vara do trabalho aqui de Sapucaia do Sul. Estávamos promotores, delegados, corpo do o pessoal da Brigada Militar, todos ali presentes, porque a sociedade é uníssona, ela precisa saber que elas têm que estar junto, representando a sociedade, os entes da nossa comunidade, no apoio e no auxílio da comunidade. Então, é muito importante essa vinculação. E aí cabe ao papel do presidente da OAB de representar a sociedade como um todo diante desses entes públicos, desses órgãos todos, trazendo as necessidades do que a sociedade em si precisa. Porque nós também somos cidadãos, nós somos operadores do direito, atuamos, trabalhamos, mas nós também passamos por intempéries, por situações, como o nobre colega ali mencionou, um acidente de trânsito, um furto de algo, ou seja, também precisamos nos sentir assistidos, principalmente no município onde residimos. E precisamos entender que as nossas necessidades não diferem de um cidadão comum, seja ele com ou sem formação na área jurídica. Então, eu acho que essa importância mesmo da nossa representatividade, dos órgãos públicos, aqueles que têm o poder de determinar, ajudar, colaborar, questões políticas também, a gente tem que ter uma boa relação. Nós temos que ter uma boa relação com o prefeito, nós temos que ter uma boa relação com essas entidades para que nos proporcione as necessidades da comunidade no geral, né? Então, é fundamental essa situação. Cristina, eu sou um fã do direito. Eu acho que se não fosse jornalista, seria advogado. Mas lá na Unicinos, primeiro semestre de jornalismo, via muitos advogados. Primeiro semestre de direito, muitos estudantes, né, já de terno, querendo ser chamado de doutor. Por que isso? Por que chamar de doutor aquele estudante, aquele advogado? Eu queria que tu me desse uma resposta como advogada. Assim. Vamos à questão.
quando tu representa uma entidade, uma categoria, exige um certo formalismo. Tu precisa estar vestida adequadamente porque tu representa aquele órgão. Então, já começamos assim. Por que os estudantes? Eles têm aquela ânsia, aquele amor pelo direito, eles estão se descobrindo, eles já se veem advogados, eles já querem estar vestidos adequadamente para serem reconhecidos nessa função. Porém, o que eu vejo muitas vezes algumas pessoas assim, doutora. Não, por que doutora? Tu não tem doutorado, tu não tem titulação para ser chamada de doutora. Realmente, muitos colegas nossos não têm titulação de doutorado. Mas, por uma questão de pronome, de tratamento, foi já estipulado que deveria ser tratado como os doutores. E, na verdade, isso é histórico e é um decreto. Dom Pedro II estudou direito e, quando ele fazia direito, ele questionou por que os médicos eram chamados de doutores e os advogados ou estudantes de advogados não tinham essa titulação. E ele pensou assim, não, que era o tratamento igualitário, porque na sociedade, mas antigamente, ou tu era médico, advogado ou engenheiro, era uma coisa mais conceitual. E daí ele fez um decreto e determinou que todos os advogados seriam chamados de doutores, igual os médicos. Decreto esse, diga-se de passagem, que não foi revogado até hoje. Ninguém teve a brilhante ideia ou quis revogar. Então, eu brinco assim, é pronome de tratamento respeitoso, tu quer, porque antigamente um chofer chegava, um motorista, pois não, doutor, e ele não perguntava se tu era advogado, se era engenheiro, era demonstração de respeito. Então, a gente entende que a nossa classe somos tratados assim em função de demonstração de respeito. Nós temos, em nosso poder, com conhecimento da lei, a vida daquela pessoa. Nós podemos resolver ou melhorar até com orientações, com um direito preventivo e consultivo, dar orientações para evitar qualquer tipo de dano, alguma coisa que possa ocorrer, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida de empresário. Então, é importante isso também. Emerson Barbeirinho, tem pergunta do barbeiro. O barbeiro que atende todos, né? Atende o advogado, o juiz, o empresário, o jogador de futebol. Né? Outras categorias. O industriário. Os clientes do lado negro, do lado obscuro, né? Assim, submundo. Todo mundo, né, cara? É um ambiente. Como é que é? É que nem o bar da meia-noite que atendia Anjos e Demônios, né? O bar da meia-noite no filme do Constantine, né? Então a barbearia é um ambiente democrático. Mas só para fazer uma referência, fico até bem constrangido de me pronunciar diante de tantos doutores, de tantos doutores, né? Eu apenas o barbeiro da cidade, mas eu fico pensando assim, ó. Sapucaia veio presídio para Sapucaia, e tu sabe que eu sempre fazia hashtag quanto presídio, eu nunca fui a favor do presídio. Presídio estadual, né? Casa penitenciária. Casa penitenciária, tá? Vulgo presídio, certo? Então, eu sempre fui contra a vinda do presídio, fui questionado várias vezes, e um dos argumentos que utilizava... Criticado muitas vezes, condenado sempre, outras vezes. Sempre, né? Mas é aquela coisa assim, ó. Acho que uma universidade nós teríamos muito mais proveito uma universidade no município do que um presídio, mas não foi o caso. E um dos argumentos que os políticos usavam para justificar a vinda da casa penitenciária, casa prisional, era a construção da segunda delegacia e a construção do 13º, do prédio do 13º batalhão. 33º batalhão. A delegacia 24 horas, inclusive, né? A delegacia 24 horas. Isso era uma demanda. E isso ia ser entregue 18 meses após a entrega da nossa casa prisional. Falei certo agora? Dessa casa prisional. Nós não concluímos o prédio Estamos indo para o final do segundo mandato do nosso governador. Quase 8 anos. 8 anos, né? Nós não colocamos a delegacia 24 horas. O quartel não está pronto, estão paradas as obras. O efetivo, eu não sei se aumentou, porque haveria uma... E tudo isso eu levei de encontro o que, Cristina? Porque a gente vê, vai vir uma delegacia, vai melhorar a segurança. Né? Vai vir investimento, né? Vai vir investimento para o município. E não houve nada disso.
Né? Então, Marco, quando tu me diz para mim assim, ó, que a OAB está em busca... Não, cara, nós já temos essa promessa. Nós já temos, sabe? Então nós vamos ter que ter uma terceira delegacia. Não é a segunda, porque a segunda nós já temos garantida. Então é isso que nós temos que bater, na minha opinião, na minha modesta opinião. Né? Mas o Emerson tem toda a razão. Não é favor nenhum que eles vão fazer para Sapucaia construindo a DPPA. Inclusive, nessa reunião que eu tive com o chefe de polícia, ele falou o seguinte: doutor, mas faz 2 anos que eu sou chefe de polícia e nunca recebi essa demanda. Aí eu falei para ele: bom, doutor, eu sou presidente da OAB há 2 meses e estou lhe trazendo essa demanda. Né? Então esse encaminhamento sim está sendo dado e a cobrança é justamente o principal argumento, além da necessidade, da demanda que existe para a criação da DPPA, é justamente isso. A gente está exigindo que o governo do estado cumpra a promessa que fez lá atrás, que a contrapartida é essa. E em relação ao aumento efetivo, Emerson, eu também acho que não houve, e se houve foi num percentual tão pequeno que não surtiu nenhum tipo de alteração assim, mais relevante que a gente consiga perceber. Vamos ouvir mais uma da Stephanie Cavallo? Por favor. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama, faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda noite se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro, Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais amor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando o arrepio já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando o arrepio já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Na, na, na. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Na, na, na. Arthur Dias, Jung Dias Lauxen Lima, isso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Cara, muito obrigado mais uma vez. Queria te desejar um bom trabalho esta tarefa hercúlea, né, que o senhor tem pela frente nos próximos anos. Queria que o senhor pudesse elencar, descrever o que os advogados do município de São Leopoldo, o que a comunidade leopoldense, a comunidade Capilé, pode esperar do Arthur Dias, novo presidente da Ordem, para os próximos anos. Da comunidade da advocacia Capilé e portonense. E portonense. Porque né? também representamos a advocacia de Portão. João, eu estava aqui ouvindo os colegas, aliás, a colega referiu sobre o decreto, esse decreto é de 1827, né, que atribuiu à advocacia a intitulação de doutor. Né? Fui buscar aqui, doutor, uma bela recordação. Eu diria, até recordando, meu presidente Marcos, assim, da nossa posse e da alta representatividade, nós tínhamos lá em torno de 150 autoridades, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e isto
além de nos alegrar, nos traz uma grande responsabilidade. Eu tive o privilégio de ser vice-presidente da doutora Leia e do Dr. René, queridos. Leia Potrick, né? Leia Presser-Potrick e Dr. René Engroff, né? E no exercício dessas duas vice-presidências, desses 2 mandatos, o Dr. Marcos também viveu essa experiência de ser vice da doutora Keila Amorim, eu pude aprender muito sobre algo que eu enfatizei no discurso, que é servir. Quando nós estamos dirigentes de ordem, nós precisamos ter este pensamento autoridade de servir. Servir a uma causa, servir às pessoas, servir ao bem comum, como eu referi. E essa é a nossa disposição. Eu me sinto assim muito preparado, muito convicto dessa missão de servir. E para isso, a exemplo do Dr. Marcos, me acerquei assim de colegas leais, colegas capacitados, dispostos a trabalhar em prol da nossa advocacia e da nossa cidadania. E para isso, os colegas referiram hoje da importância, e eu diria até da crucialidade, de nós estabelecermos relações institucionais saudáveis. Se nós temos uma relação institucional com a Assiste, com o sindicato de trabalhador, com o sindicato empresarial, com o Sindilojas, né, com todos esses setores, com a nossa Câmara de Vereadores, nós seremos ouvidos e também, né, poderemos levar propostas efetivas, como o Dr. Marcos aqui nos narrou algumas, e essas propostas, para o bem comum, elas vão tramitar de uma forma muito mais efetiva, porque já existe a construção de relações sadias, né? Relações que não são de interesses, né, comuns no sentido pejorativo da palavra, ou interesses utilitários, para favorecer apenas um segmento, né? Então, eu diria assim que nós estamos com muita confiança de que esse trabalho vai ser exitoso, porque contamos, sobretudo, assim, com o apoio, e aí eu faço uma alusão assim, ao resultado. Nós somos chapa única na nossa eleição, mas nós fizemos uma votação histórica, ultrapassando 85% de aprovação, o que, por um lado, nos deixa, né, em alguma medida envaidecido, mas mais importante do que deixar envaidecido é deixar se sentir responsável. É uma grande responsabilidade, doutor Marcos. Doutor Marcos, e os sapucaenses, o que podem esperar da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Sapucaí do Sul, sob seu comando? Antes de responder essa pergunta, se tu me permite, eu tenho que fazer um breve testemunho sobre a posse do meu querido amigo Arthur. Sem demérito aos demais presidentes e às demais advogadas presidentes de outras subseções que eu tive o prazer de poder me fazer presente para assistir a cerimônia de posse, o Arthur teve um discurso que eu posso dizer que foi um discurso inspirador. Inspirador. Porque além de trazer essa questão de servir, ele tocou num outro ponto que eu acho que é muito importante e que a sociedade como um todo ela acabou perdendo isso com o passar dos tempos, que é gratidão. Ele falou muito sobre gratidão. E ele trouxe um exemplo familiar dele, ele homenageou o pai dele, uma homenagem tão bela que levou todos os presentes, ou pelo menos quase todos os presentes, às lágrimas. Eu, inclusive. Então, eu tenho certeza, né, que o discurso inspirador do Arthur vai servir como motivação não só para a advocacia capilé e portonense, mas também para todos os advogados, advogadas e o público em geral que estava presente, porque foi realmente um discurso tocante. Ele conseguiu transmitir para todos, eu acho, o lado humano da advocacia, porque muitas vezes enxergam o nosso com terno e gravata, pô, o pessoal é muito duro, o pessoal é muito rígido, mas o Arthur mostrou que por trás da gravata também bate um coração. Quanto à advocacia sapucaiense e à população de Sapucaia do Sul, eu posso te dizer, em nome da diretoria do Conselho da OAB,
que nós vamos lutar de forma intransigente para defender a advocacia e a cidadania, né? A OAB é uma entidade independente, então a gente tem essa possibilidade de lutar pelos direitos não só dos advogados, mas também de todo e qualquer cidadão. Então isso é uma coisa que eles podem ter certeza que vai acontecer. A nossa briga vai ser sempre respeitosa e uma briga no bom sentido para defender os direitos, né, das pessoas que precisam. Doutora Cristina, muito obrigado mais uma vez. Prazer enorme sempre contar com a sua presença. Nós adoramos as mulheres, elas têm mais tato, mais sensibilidade para falar sobre qualquer assunto. É sempre uma satisfação, uma alegria poder participar aqui do teu programa, poder trocar experiências com os participantes. É sempre um aprendizado, é uma delícia. E a Cristina, que é meio São Leopoldo e meio Sapucaia, né? Mora em São Leopoldo, atua em Sapucaia do Sul. O Matão me divide, como eu falo. O horto, né? O nosso horto. A minha família de origem é sapucaense, tá? Toda a minha família ali tem uns lotezinhos ali na rua da prefeitura, me criei naquela rua, porém, quando casei, acabei indo residir em São Leopoldo, mas como eu digo, eu sempre brinco, o Matão me separa, só isso. Meu coração pertence às duas cidades. E complementando a fala do doutor Arthur ali, nas eleições, que teve um percentual altíssimo, também se deve à inovação da OAB, que pela primeira vez fez as eleições via internet, o que diminuiu consideravelmente a abstenção e facilitou, porque as eleições eram sempre presenciais. Então, para o advogado, às vezes é complicado, tem um cliente, tem uma audiência, ficava bastante difícil. E foi muito inteligente por parte da OAB, esse ano que passou, né, nas eleições, ter inserido esse novo método. Foram todas as subseções dessa forma? Todas as subseções do Rio Grande do Sul foram dessa forma. Muito bem. O programa Papo de Barbearia vai ficando por aqui. Pedir para o nosso cinegrafista dar um plano de sequência aqui para conversar com a nossa cantora Stephanie Caruana. Quem quiser encontrar o trabalho, acompanhar a agenda... Isso aí, é só seguir. Contratar para shows? Isso, pode seguir lá no Instagram, @Stephanie Caruana, Facebook, em qualquer rede social, @Stephanie Caruana. Muito bem, e para encerrar o programa de hoje? Vamos lá, então, vamos cantar um espanhol, já que estamos cantando em vários idiomas aqui. Vamos lá, então. fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esa locura con la fuerza de los vientos y el sabor de la ternura. Sigue el camino del corteo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuánto me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y va dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuánto me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y va dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento.